galerinha do meu canal, olha aqui de novo. Eu vim trazer uma dica valiosa para quem vai fazer um bolo com massa integral. Se você for trabalhar com qualquer outro tipo de farinha que não seja refinada, farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de coco e a farinha integral, você precisa dessa dica para nunca mais perder sua massa. Por acaso você já fez um bolo tipo pão de ló integral e o fundo do seu bolo ficou super duro, ou ele não conseguiu se estruturar, ou ele acabou afundando? Você nunca consegue fazer uma massa boa pão de ló integral? Pois eu vou te dar essa dica de ouro que vai fazer uma super diferença na sua cozinha. A primeira coisa que você precisa entender é com relação à diferença de uma farinha refinada para uma farinha integral. Elas têm densidades muito diferentes, texturas muito diferentes. A farinha refinada, ela é mais homogênea, as partículas delas você mal consegue sentir se você fizer o teste do dedinho. Então, quando você misturar a farinha com os ovos batidos e o açúcar, o leite ou qualquer outra coisa que você utiliza na sua receita, ela vai se misturar muito bem e você não vai sentir no final da receita diferença de texturas. É só você pegar um pouquinho, colocar entre os dedos e esfregar que você vai ver que não vai sentir diferença. Agora, se você for fazer uma massa utilizando a farinha integral, pegue um pouquinho e faça o teste do dedinho, você vai sentir uns granuladozinhos e parece o açúcar cristal, mas não é, é a farinha integral. Então, a farinha integral, o saquinho dela possui muitas texturas. Ela não é homogênea, né? Regular, processada de uma maneira uniforme. Ela não é. Ela tem essas diferenças. E vai interferir muito no resultado do seu bolo. Então, por causa dessas diferenças de textura, então, a farinha, ela vai pesar mais do que os demais elementos. E a primeira dica é por conta dessa diferença que você deve colocar em prática quando for fazer uma massa de trigo integral. Nunca, nunca, mas nunca mesmo, pegue a sua forma e bata para tirar as bolhas. Nunca faça isso quando você for fazer uma massa integral. Porque na hora que você fizer, você vai acelerar a queda dessas partículas mais densas, mais pesadas da farinha de trigo integral. Então, à medida que o seu bolo for assar, esses grãos, eles vão descer e é por isso que muitas vezes, quando você faz um bolo integral, pão de ló, o fundo dele fica duro porque todos os grãos mais pesados, eles descem só por conta desse movimento. E a segunda e mais importante é a temperatura correta para você fazer um bolo pão de ló. Ó, gente, eu já tentei várias e várias vezes e só dá certo dessa forma. Então, a temperatura correta, eu estou assando um bolo pão de ló integral agora. E a temperatura correta. Vou mostrar aqui para vocês o meu forno. A primeira coisa, eu estou usando um forno elétrico. Então, importantíssimo, ligar a grelha de cima e a grelha de baixo. Já está aqui posicionado. Grelha de cima e grelha de baixo funcionando. Para permitir que esse bolo, ele asse de maneira uniforme, tanto em cima quanto embaixo. Porque bolos redondos assim, que não tem o funilzinho no meio, eles tendem a assar nas laterais e no meio ficar cru. E por isso que afunda. Então, quando você ativa as duas grelhas, acelera o processo de cozimento e ele vai cozinhar de maneira uniforme. E a dica mais importante, a temperatura. Não é 180 graus. Se você for fazer um bolo, pão de ló integral, você vai colocar 210 graus. Essa é a temperatura ideal para você assar um bolo pão de ló integral. Dessa forma, não vai correr o risco do seu bolo afundar
ou o fundo do seu bolo ficar pesado porque os grãos estão concentrados lá embaixo. Exatamente. Essa temperatura consegue cozinhar o seu bolo em uma velocidade que não permita que a lei da gravidade ela haja no seu bolo a tempo de causar esse estrago, porque bolo é uma ciência. Eu acho que das coisas que existem na gastronomia, o bolo é a coisa mais difícil, porque é igual uma prova de concurso. Você só tem uma chance de acertar. E qualquer coisinha pode afetar o resultado final do seu bolo. E já era, não tem o que fazer. Então, gente, essa é a minha dica. Vai fazer bolo pão de ló integral ou com qualquer tipo de massa. Farinha de trigo, farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de coco. Primeira coisa, nunca faça isso quando a sua massa estiver aqui. Pelo amor de Deus, se você fizer isso, não tem o que fazer. Os grãos vão descer e a probabilidade do fundo ficar duro do seu bolo é imensa. E a segunda, a temperatura. Liga em cima, liga embaixo do seu forno e coloca a 210 graus. Se você gostou da dica, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.